Aleluia, eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome. Nós viemos aqui nessa noite para te adorar, ó meu Senhor. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 21. Aleluia. Foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Aleluia. Agora eu vou ler o 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa noite. Obrigado por esse culto direcionado a casais e às famílias. Pai, eu te peço nessa hora que no nome de Jesus, Pai, abençoe toda a família aqui representada. Abençoe todos os casais, meu Deus e meu Pai, na face da terra, as famílias. Que o Senhor possa continuar guardando as famílias, os filhos, os netos, meu Deus e meu Pai. Eu coloco, meu Deus e meu Pai, nessa hora, as nossas famílias, os casamentos na palma das tuas mãos. E eu te peço, Pai querido, Pai amado, fale conosco através da tua palavra. Abençoe essa noite. Eu não sei como teus filhos chegaram aqui. Nós estamos num lugar que o Senhor preparou como casa de oração. Um lugar onde o Senhor diz na tua palavra que a oração que fosse feita nesse lugar o Senhor ouviria. Então nós cremos, meu Deus e meu Pai, que toda oração que já foi feita, toda adoração que já foi para ti, eu creio que o Senhor já recebeu. Agora eu te peço, meu Deus e meu Pai, nos prepare para ouvir a tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, meu Deus e meu Pai, no individual e no coletivo. Que o Senhor abra o nosso entendimento, meu Deus e meu Pai, que o Senhor repreenda, meu Senhor, o ladrão da palavra, que muitas das vezes tenta nos distrair, para roubar, meu Deus e meu Pai, para tirar a nossa atenção de ouvirmos a tua palavra, para entendermos, meu Deus e meu Pai, tomarmos posse e colocarmos em prática, meu Deus e meu Pai, os ensinamentos da tua palavra. Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o Senhor. Fale com a tua igreja, conosco, através dos meus lábios, para a glória do teu santo nome. Eu rendo graças a ti, Pai querido, Pai amado, nessa noite. Já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar, igreja. Aleluia. Essa palavra vai falar da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. E o interessante dessa palavra que vai falar que Jesus, ele outra vez, dentro de um barco, ele atravessa para o outro lado, e a Bíblia vai dizer que lá se encontrava uma grande multidão. Então a gente vai ver aqui que Jesus, aonde Jesus ia, por onde ele passava, ele atraía multidões, ele atraía pessoas, e ele atraía pessoas que necessitavam, irmãos. Necessitava ouvir a palavra de Deus, necessitava de uma cura, necessitava
de uma libertação, de uma transformação. E nós vamos ver aqui que vai falar desse principal da sinagoga, que é Jairo. E nós vamos ver aqui Jairo no meio daquela multidão se prostrando diante de Jesus, porque ele tinha uma necessidade. E a necessidade daquele homem era a sua filha que estava doente. E aí, nesse momento, ele não está preocupado com a multidão. Ele não está preocupado com as pessoas que estavam ali, porque ele era um homem importante. Mas aí veio uma necessidade. E essa necessidade, eu acredito que antes dele procurar Jesus, ele poderia, por ser um homem importante, ter procurado outros meios da medicina. Procurado até orar ali na sinagoga mesmo, do jeito dele. E ele não teve resultado. E quando ele ouve falar de Jesus, ele vai até Jesus, ele se prostra para Jesus pedindo a cura da sua filha. E nós vamos ver que de imediato Jesus ouve aquele homem e segue aquele homem. E quando Jesus vai seguindo com aquele homem, a Bíblia diz que aquela multidão continuava ao redor de Jesus e foram acompanhando também a Jesus e a Jairo. Só que dentro dessa situação acontece uma outra situação. Uma mulher que durante 12 anos estava enferma. E aí a gente sabe dessa história o que acontece. Mas o que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração a respeito de Jairo. Jairo, ele era um homem importante, que quando se apresenta uma necessidade, ele vai até Jesus, ele se humilha para Jesus, que a Bíblia está falando que ele se humilha ali no meio daquela multidão, porque ele tinha uma necessidade. Quantas das vezes nós chegamos, nós viemos, nos humilhamos, só para resolver a nossa necessidade? Resolvi a minha necessidade? Não quero mais saber desse Jesus. Aí quando vier uma outra necessidade, eu vou buscá-lo de novo. Jesus sabia, o próprio Deus sabia, porque Jesus, ele era direcionado pelo Pai. Ele não fazia nada com que o Pai não desse direção e ordem para que ele fizesse. E aí, no meio dessa situação, essa mulher, ela para. Jesus precisa parar. E Jairo parou também, porque ele tinha uma necessidade. Ele pediu a Jesus, ele estava indo para sua casa, de repente para naquele momento. Jairo precisou esperar. E esperar não é fácil, irmãos. Mas é melhor esperar em Deus do que esperar sozinho. E Jairo entendeu que ele precisava estar ali, ver o milagre da mulher do fluxo de sangue acontecer, receber a notícia que a filha dele já estava morta, mas ele não arredou o pé dali. E quando Jesus ouve aquela palavra que a filha estava morta, de imediato Jesus liberou uma palavra para ele. Somente creia. Olha a importância de Jairo ter permanecido. E eu acredito que dentro dessa palavra, Jesus também queria trabalhar no interior de Jairo. Jesus queria operar um milagre naquela filha, mas queria que Jairo reconhecesse e fosse um homem grato a Jesus por aquela obra, daquele milagre que iria acontecer. Aqui nós vemos que quando ele vai e se humilha, de imediato Jesus prontamente começa a ir para sua casa para fazer o milagre. Mas aí acontece algo que precisa parar, para que Jairo pudesse esperar, para que ele pudesse ser paciente. Quantas das vezes na nossa ansiedade nós atrapalhamos o mover de Deus, porque nós temos pressa. O nosso Deus, ele faz tudo com perfeição, ele é perfeito. A demora do Senhor não quer dizer que ele não está ouvindo a nossa oração, com que ele não está nos assistindo. Ele quer fazer uma obra por completo, ele não quer fazer nada pela metade. Quantas das vezes o nosso desespero, a nossa ansiedade faz com que a obra fique incompleta, porque a gente perturba tanto o Senhor, que ele fala, então eu vou te dar do jeito que você quer.
E aí a obra não é completa. Aí daqui a pouco tu vai ter problema de novo, daqui a pouco vai vir uma situação de novo. Porque aquela obra naquela área não foi completa do jeito que o Senhor queria fazer ou quer fazer em nossas vidas. E nós vemos aqui Jairo sendo importante, mas tendo que esperar. Porque ele pode pensar, ou podia ter pensado assim, bom, ele já se prontificou em ir na minha casa, então nada vai nos deter. Porque eu sou uma pessoa importante, eu estou falando conjecturando, porque foi o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Irmão, para Jesus não tem importante, não. Para Jesus não tem que é graduado, não. Para Jesus, ele vai nos olhar com um olhar de simplicidade, de humildade. E quantas das vezes nós achamos que a gente vem para a presença de Deus com uma bagagem, porque a gente sabe, porque eu já fiz, e na hora a gente começa a entender essa palavra, a gente começa a descobrir que nós não sabemos de nada. Se nós não dependemos desse Senhor, nós continuamos levando uma vida de erros, de tropeços. Nós vamos entender que só essa palavra é poderosa para começar a nos ensinar. É por isso que ele fala de voltarmos a ser criança. E quantas das vezes nós nos sentimos assim? Porque aquilo tudo que a gente achava que era certo, que era correto, a gente vai vendo que não tem valia de nada, que foram coisas que nós achamos que eram certas e que só trouxe dores e sofrimentos para a nossa vida. Jairo precisou esperar. Quem é que não está esperando aqui, irmãos? Quem é que o Senhor já não liberou uma palavra, uma promessa e que nós estamos esperando, mas o Espírito Santo de Deus falou, nós estamos esperando mais perto de Jesus. Nós estamos esperando perto para quando alguém vier falar, esse sonho já está morto, já morreu, não vai se cumprir. E o Espírito Santo vai falar, mas eu disse que eu vou fazer. Foi isso que Jairo ouviu de Jesus quando veio a notícia, porque aí a mulher já tinha sido curada com um toque, porque aquela mulher teve fé. Jairo precisou viver esse momento, essa situação, precisou esperar, porque aí eu acredito que ele começou a entender que ele não era tão importante. Nós não somos importantes, o nosso Senhor é importante. E quantas das vezes nos sentimos importantes? Nos sentimos importantes quando não se apresenta nenhum tipo de adversidade em nossas vidas. Porque quando começam as adversidades, nós começamos a entender que se nós não tivermos esse Senhor através do Espírito Santo de Deus, nós vamos sucumbindo. Do medo, da insegurança, da incerteza, de não saber como será o amanhã. Porque ainda que a gente não saiba, mas a palavra de Deus diz que o amanhã, o nosso amanhã pertence a Deus e isso para nós traz descanso. Eu não sei o amanhã, mas eu sei que o meu amanhã pertence ao Deus a qual eu sirvo, a qual eu louvo, a qual eu adoro. E Jairo, ele precisou ficar ali, vendo todo aquele movimento, vendo Jesus parando para dar atenção a uma mulher que ninguém conhecia, porque essa mulher não era importante. A Bíblia diz que ela era uma mulher que antes, quando ela começou a ficar enferma, ela era uma mulher que tinha muitas posses, mas que perdeu tudo, querendo a cura para a enfermidade dela. E ela não conseguiu a sua cura, e ela foi perdendo todos os seus bens naquele tratamento que ela foi fazendo, acreditando que poderia ser curado. Não teve resultado, mas quando ela entendeu que ela precisava buscar força na fraqueza dela para sair da sua casa, porque muitas das vezes é uma atitude, é um ato nosso de fé que faz com que a gente viva um milagre. Porque essa mulher, quando ela ouve falar que Jesus estava passando por aquela cidade, ela sai da sua casa. Uma mulher enfraquecida, uma mulher debilitada, uma mulher com seus conflitos, uma mulher que já vivia anos e anos com aquela enfermidade. Mas aí ela busca coragem, ela busca força. A palavra não diz que tem alguém assistindo, que tem alguém dando a mão, que tem alguém onde ela se apoia, não. Ela vai com a fé dela. E aí ela vai dizendo, se eu somente tocar, porque era uma multidão.
Jairo teve o privilégio de se aproximar de Jesus, de se humilhar e de buscar socorro. Essa mulher entendeu: se eu somente tocar. Jairo precisou parar, precisou esperar, precisou ser paciente, a ansiedade precisou cair por terra, ele precisou, porque muitas das vezes nós estamos pedindo, mas nós ainda não cremos. Jairo precisou ver o milagre da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que toca no meio de uma multidão e desse toque sai virtude. E Jesus, no meio da multidão, pergunta: quem me tocou? E os discípulos falam: mestre, como que nós vamos saber? São muitas pessoas. Está todo mundo se apertando aqui. Mas alguém me tocou. E a mulher, ela diz: foi eu que te toquei. E Jairo, vendo tudo aquilo, eu acredito que o coração de Jairo batendo muito forte, de repente preocupado: será que vai dar tempo dele chegar na minha casa para que a minha filha seja curada? Irmão, nós estamos aqui, nós precisamos crer que enquanto estamos aqui, o Senhor está trabalhando a nosso favor. Você pode achar que não está acontecendo nada, mas existe uma guerra espiritual a todo tempo. Uma guerra travada, que nós não temos dimensão de como ela tem sido. Quando muitas das vezes é uma guerra que vem de encontro à nossa casa, à nossa família, o nosso casamento. Mas nós temos um Deus de escape, de livramento, que está guerreando a nosso favor. Sem muitas das vezes o que nós não sabemos. A dimensão da guerra. Porque Deus, ele é tão lindo que muitas das vezes nem permite com que a gente saiba a proporção do tamanho da guerra que está acontecendo. Mas está acontecendo uma guerra. Por isso que muitas das vezes nós vamos vendo a dificuldade de chegarmos aqui. Os sugestionamentos que nós ouvimos, que nós recebemos. Nós vivemos essa guerra o tempo todo. O inimigo da nossa alma sempre tentando fazer com que o nosso Senhor seja desmerecido. Porque você está esperando, porque ainda não aconteceu. Você acha que você vai viver milagres? Nós temos vivido os milagres diários. Respirar, estarmos de pé, é milagre de Deus. Porque tem gente andando com respirador. E a gente precisa ter essa consciência. Temos vivido milagres diários, porque esse Senhor tem cuidado de cada um de nós. Jairo tinha uma necessidade, mas quantas das vezes nós só buscamos pela nossa necessidade? Não, irmãos, nós temos necessidade, mas nós aprendemos a amar a esse Senhor. Para onde nós iremos se só Ele tem palavra de vida eterna? Quem é esse Senhor para as nossas vidas? Será que é um Senhor só no momento das nossas necessidades, das nossas aflições? Não, é um Senhor que muitas das vezes no meio do nosso desespero, da nossa aflição, nós estamos adorando, nós estamos louvando, nós chegamos na casa do Senhor, muitas das vezes sem ter nada para oferecer para Ele, mas nós falamos: Senhor, eu cheguei, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sei que o Senhor está me vendo aqui nesse lugar. Ainda que essa situação não mude de imediato. Porque Jairo entendeu. Imagine se Jairo, de repente, ele não está me dando importância, eu vou embora, não vou esperar. Porque muitas das vezes a gente é apressado, né? A gente escuta: não, estou esperando há muito tempo, não quero mais saber desse Senhor, não. Porque as pessoas acham que Ele é nosso empregado, Ele não é. Ele é santo, santo, santo. E eu acredito que essa palavra o Senhor queria trabalhar em Jairo, para que Jairo pudesse entender que ainda que ele fosse um homem importante, ainda que ele tivesse uma necessidade que era sua filha, Deus queria trabalhar no interior desse homem, Deus queria mostrar para esse homem quem ele verdadeiramente era. Não é só um Senhor que vai resolver os nossos problemas. É um Senhor que quer ser louvado, que quer ser adorado. É um Senhor que quer que a gente aprenda a palavra e coloque em prática. É um Senhor que quer com que a gente comece a obedecê-lo. Um principal da sinagoga. Um homem, eu digo que dias maus vai chegar na vida de todo mundo.
Todo mundo chega, uma hora chega os dias maus. E quando esses dias maus chegar, nós vamos nos agarrar em quem? Nós vamos confiar em quê? Nós vamos depender de quem, se não for esse Senhor, através do Espírito Santo que consola, que conforta, que nos edifica, que nos motiva. Porque quando vem a palavra de morte que Jesus escuta, Jesus libera logo uma palavra para Jairo. Crê somente. Mas a palavra de morte chegou. Mas ele não arredou o pé dali. Ele estava ali. Ele entendeu que ele precisava esperar. Era um momento de espera. Um momento de espera não é fácil. Mas quando nós estamos esperando próximo desse Senhor, é mais fácil. É mais leve. É mais confortável. E quando a gente vai amadurecendo, crescendo em graça, nós vamos entendendo que vale a pena esperar e nós sabemos que vai ser melhor do que estamos pedindo. Porque é assim que ele faz, muito melhor do que pensamos e do que pedimos. É o que diz a palavra dele. E Jairo precisou esperar. Eu tenho esperado em algumas áreas, todos nós temos esperado. Mas hoje não é pelo que ele vai fazer, é pelo que ele é. Eu quero continuar esperando a volta dele. Eu quero continuar louvando a ele, adorando a ele, servindo a ele, pelo que ele é, não pelo que ele pode me proporcionar, o que ele pode fazer. Ele tem feito e ele continuará fazendo. Jairo precisou passar por essa experiência. Jairo, o Senhor estava mostrando para ele, eu não quero só curar sua filha, eu quero te curar também, eu quero te libertar também. Vem um pacote completo, como eu disse, Deus não quer fazer nada pela metade, Ele quer fazer uma obra completa para que o nome dEle possa ser glorificado. E é isso que nós precisamos entender. Pode estar demorando, mas o Senhor tem nos dado suporte para esperarmos. O Senhor tem suprido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós para que possamos esperar em segurança, em confiança. E se você está esperando, continue esperando e creia que se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. O importante é estarmos vendo o Senhor nos guardando como Ele tem nos guardado, suprindo as nossas necessidades, não deixando com que a gente vá ficando pelo caminho. Como eu disse, Jairo podia ter ido embora, apressadinhos. Tem um bocado de gente que é apressadinho. Não ora, não espera o tempo de Deus, quer resolver do seu jeito, quer que seja da sua forma, né? Como Naamã, que queria, né? Não, o profeta vai vir aqui, vai repreender a lepra, eu vou embora e acabou, tudo bem, estou curado. Não, Deus sabe a intenção do nosso coração. Para que eu quero cura? Para glorificar quem, adorar quem, louvar a quem? Eu quero a cura da minha alma, do meu espírito. Eu quero cura, eu quero libertação, para que quando Ele me buscar, eu ir morar com Ele. Deus quer fazer uma obra completa. E o interessante é que nós vamos ver 2 milagres. Isso aqui era o início da trajetória dele. E ele faz 2 milagres da mulher do fluxo de sangue. E depois ele vai com Jairo para sua casa. E chegando lá, tinha gente chorando. E quando ele disse que a menina estava dormindo, começaram a rir dele, debocharam dele. Como muitas das vezes tem pessoas debochando. Ah, tá indo para a igreja, tá caminhando, mas o marido tá assim, o filho tá assim, a vida tá assim. Tá assim enquanto Deus quer, irmãos. Porque quando Deus não quiser mais, Ele muda a situação, o cenário, Ele muda o cenário. Está assim, mas está no controle dEle. Está assim, mas estamos perto dEle, próximo dEle, ouvindo o que Ele tem falado. E Ele tem falado, crê somente. Eu já não disse que eu vou fazer, você só precisa crer somente.
Não importa do jeito que está, o importante é que o Deus a qual servimos está no controle da situação. E Ele é poderoso para mudar o cenário. E quando Ele chega naquele lugar que as pessoas começam a rir, a caçoar, a debochar, Ele entra para operar o milagre e toda aquela multidão glorifica o nome do Senhor porque reconhece o poder que estava sobre Jesus. Irmãos, eu sempre digo, nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui em vão. Nós estamos aqui e a guerra continua. Guerra numa dimensão que eu não imagino, que você não imagina. Guerra que muitas das vezes os laços só Deus pode cortar. Armadilha só Ele pode desfazer. Dardos inflamados só Ele pode jogar por terra. E é isso que Ele tem feito a nosso favor. E é esse cuidado, e é esse zelo, e é isso que o Senhor estava querendo mostrar para Jairo. Jairo, eu posso curar tua filha, mas eu quero mostrar para ti quem eu sou. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que vou parar para atender aqueles menos favorecidos. Uma mulher que não é tão importante. Para que você entenda que o fato de você ser importante, de ser uma pessoa importante, não vai fazer com que eu pare para dar atenção só para você. Eu vou dar atenção para todos aqueles que vêm até mim. Por isso que ele diz que todos aqueles que vão até ele, ele não lança fora. Não importa o tipo de pessoa que seja, ele não nos lançará fora. E ele vai, dentro dessa situação, mostrando para Jairo da necessidade, né, de deixarmos de sermos ansiosos. Porque na ansiedade ele não vai agir, ele não vai operar. Porque o Senhor quer nos ensinar. Jairo, ele humilhou, fez a petição dele e ficou ali perto de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos entregar essa causa para o Senhor e nós vamos descansar. Nós vamos ter paz. Nós vamos dar continuidade à nossa vida. Nós vamos avançar, conquistar, produzir, trabalhar. Como quando eu preguei com Jeremias, quando aquele povo foi cativo para a Babilônia, que ele disse, ó, vocês vão vir cativo, mas vocês vão crescer dentro dessa terra, vocês vão trabalhar, vocês vão... E assim que é a nossa vida, irmãos. E graças a Deus por isso, porque nós entendemos, já oramos, já colocamos essa petição na mão do Deus Todo-Poderoso. E agora com Ele já não é mais comigo, eu só preciso crer. Eu só preciso, quando vier sentença de morte, como veio para Jairo, ouvir o Espírito Santo. Somente creia. Somente creia naquilo que eu já falei. Somente creia naquilo que eu já disse. Somente creia na minha palavra. Somente creia que eu continuo operando milagres. Somente creia que eu salvo, que eu curo, que eu liberto, que eu transformo. Somente creia que eu tenho o poder de trabalhar aonde você não pode. Entrar aonde você não pode entrar. Somente creia. E foi essa palavra que ele disse para Jairo. Você imagine Jairo ali no meio daquela multidão. E o interessante é porque fala de multidão, mas aí vem aquelas pessoas que estão vendo Jairo ali, de repente era alguém que estava incomodado de Jairo ter ido pedir a Jesus o milagre para sua filha. De repente queria provar Jairo ali, falando assim, não adiantou nada, você veio até ele e a tua filha morreu. Enquanto você estava aqui parado, a tua filha estava perdendo a vida lá na sua casa. Mas ele não arredou. Ele não saiu. E quantas das vezes o adversário da nossa alma quer nos tirar da presença de Deus, quer nos afastar da presença de Deus, quer roubar essa presença que hoje nós temos. Não abra mão. Passe o que passar, mas passe perto dele, próximo dele. Porque você próximo dele, ele sempre vai liberar uma palavra que vai vir de encontro. Ele vai falar, não temas, somente creia. Você não está só, você não está sozinho. Tem um Deus poderoso te sustentando. Isso é muito lindo, irmãos. Porque a sentença que veio foi de morte. Para um homem que tinha ido buscar socorro em Jesus. Porque ele vai e se humilha para Jesus, pedindo a cura da sua filha.
E de repente, aquele tempo que se parou ali para que aquela mulher vivesse o milagre dela, veio a palavra de morte. Mas ele permaneceu ali, porque ele entendeu que era ali, que era através de Jesus, que ele iria viver o milagre. E é isso que nós precisamos entender. É na presença dele que nós vamos viver os nossos milagres. É na presença dele que nós vamos ver curas. É na presença dele que nós vamos ver libertações, transformações. É na presença dele que nós vamos entender que vai chegar um momento que se ele fizer, ele vai ser Deus. E se ele não fizer, ele vai continuar sendo meu Deus. Porque ele trabalha a nosso favor, ele trabalha em nós. Então a nossa expectativa, ainda que a gente deseje, tem tantas coisas que eu ainda quero viver. Mas se eu não viver, já não tem tanta importância. Hoje, se eu não viver, meus filhos vivem, meus netos vivem. Eu já tenho vivido. E o que eu tenho vivido tem sido muito bom. Então chega um momento na vida da gente que a gente começa a entender que não é o principal, não é isso, vai muito mais além. O que é o principal? É estarmos na presença desse Senhor. É estarmos junto desse Senhor. O vento está soprando, mas eu não estou só. O vento está soprando na minha casa, mas eu estou aqui, num lugar onde falou que é casa de oração. Num lugar que ele diz que a oração que fizéssemos aqui, ele ouviria. Pode não ter mudado, mas ele está ouvindo, ele está sustentando, ele está guardando. Isso é lindo, isso é importante, irmãos. É isso que precisamos entender. A situação não muda, mas a gente não morre. A situação não muda, mas a gente não desfalece. A situação não muda, mas a gente não fica estagnado. Não, nós vamos avançar, nós vamos servir, nós vamos adorar, nós vamos confundir o inimigo. Não é assim que a Camila Barros fala? Já confundiu o inimigo hoje? Já tomou teu café? Tem que confundir, irmãos. Essa noite chuvosa e fria, estarmos aqui. Mas, irmãos, olha, se tem uma coisa que alegra o meu coração nesse lugar, é ver o Senhor guardando a nossa família. Irmão, não tem preço para as coisas, às vezes, que acontece, Deus dando escape, não tem preço. Para quem tem família e ama a família, não tem preço. O cuidado que Deus tem tido com as nossas famílias. Isso é prazeroso, porque a gente vai ouvindo tantas coisas tenebrosas acontecendo. Jairo era um homem importante, mas os dias maus chegou na casa desse homem. Não importa a quantidade do valor que você tenha na conta. Não importa que você seja um homem reconhecido. Não importa que você possa ter uma cultura. O importante é ter Cristo, irmãos. Isso é o mais importante. É isso que faz a diferença em nós, em nossas vidas. Porque aí nós começamos a entender que hoje nós estamos aqui desejando, orando, pedindo a Deus por várias situações. Mas querendo a todo tempo adorar esse Senhor. Porque tem momento que a gente fala assim, eu só quero te sentir para saber que se eu não estou só. Às vezes a nossa necessidade não é nem que ele resolva de imediato o problema, é senti-lo, é ouvi-lo para saber se nós não estamos sozinhos. E Jairo, quando recebe a notícia que a filha tinha morrido, Jesus escuta no meio daquela multidão. Não sei se Jairo estava próximo, eu não sei, mas Jesus, né? Tudo vê, tudo sabe, tudo ouve, tudo escuta. Por isso que a gente não precisa saber de nada, ouvir nada, saber de nada, porque ele está ouvindo, está sabendo. E ele libera uma palavra para Jairo. Crê somente. E o Senhor está falando conosco nessa noite. Eu não sei qual foi a sentença que você ouviu, mas o Senhor está falando nessa noite para todos nós. Eu não sei o que você possa estar vivendo. Eu não sei o que você possa estar esperando. Eu não sei se dentro dessa espera, eu acredito, eu creio que você está vivendo várias experiências com Deus. Porque imagine Jairo, um homem importante, no meio daquela multidão. Porque a gente sabe que Jesus, a multidão que seguia Jesus, tinha os fariseus, tinha os chefes da sinagoga para acusá-lo. Mas a maioria era gente pobre e humilde, mas que tinham necessidades.
uns de cura físicas, outras de alma, outras de espírito, outras para serem libertados. Você imagine um homem importante ir para o meio daquela multidão, mas aí quando a necessidade chega, graças a Deus que quando a necessidade chega, a gente ainda tem um lugar de refúgio. Graças a Deus por isso, eu já falei, imagine a necessidade chega e a gente vem e Jesus fala, não, tu não pode entrar não, porque você é pecadora, fica aí fora. Não, a porta está aberta, a gente entra, se assenta, para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Jairo era um homem importante, mas quando a necessidade chegou, ele entendeu que ele precisava ir aonde Jesus se encontrava. Aí não tem importância certa, não tem doutorado certo, não tem ciência certa, não. Tem o poder da palavra, tem o poder de Cristo. E graças a Deus que ele entendeu que o que ele sabia, que a importância que ele tinha, não fez com que ele vivesse o milagre. Ele viveu o milagre porque ele entendeu onde esse homem se encontra, porque está todo mundo falando desse homem. Esse homem vai poder resolver o meu problema. Esse homem vai poder curar a minha filha. Só Jesus pode te acalmar. Só Jesus pode nos aquietar. Só Jesus pode acalmar a tempestade que muitas das vezes está dentro de nós. Muitas das vezes dentro da nossa mente, martelando, tentando trazer confusão, tentando trazer discórdia, tentando trazer contenda, tentando roubar a nossa paz de todo jeito. Porque tem momento, irmão, que a gente vive uma guerra que parece que a gente está sitiado de todo lado. É uma pressão de todo lado. A gente vai se sentindo sufocado. Parece que não tem jeito, que não tem solução. Esse Senhor é jeitoso, Ele tem solução para todas as coisas. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro tem vindo do Senhor. E que nessa noite você só creia, você veio, creia que o Deus que se encontra aqui, eu não tenho nada para oferecer, mas o Deus que nós servimos. O Deus que nós louvamos, nós temos visto Deus operando nesse lugar. Ele diz que agindo Ele, quem impedirá? E que Deus possa encontrar nesse lugar um ambiente saudável, propício para que Ele opere no nosso meio. Opere tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que só você e Deus sabe. O que você tem pedido. E esse ambiente tem sido propício para Ele operar no nosso meio. Para operar com milagre, para operar com cura, para operar com libertação, para operar com refrigério, para liberar uma palavra, crê somente, não temas. Vocês não estão só. Tem um Deus nesse lugar, tem um Espírito nesse lugar, trabalhando a nosso favor, sondando os nossos corações. E se tivermos que esperarmos mais um pouco, amém. Eu só não quero nada pela metade, eu quero por completo. Eu quero viver o meu milagre por completo. Se é para viver o milagre, que vamos viver o milagre por completo, nada pela metade. Que nessa noite, eu não sei como você chegou, o que você veio pedir, o que você veio buscar. De repente você entrou só para adorá-lo. Senhor, já estou esperando, eu sei quem o Senhor é, eu tenho vivido promessas, eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero dizer o quanto eu te amo. Porque como é importante também expressarmos o nosso amor a esse Senhor. Como é importante demonstrarmos carinho para esse Senhor. Porque se nós pararmos para vermos a maneira que temos vivido com dignidade, vivido aos cuidados desse Senhor, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso. Sabermos que temos um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Um Deus de vida. Aqui nós vemos um Deus de vida, não vemos um Deus de morte. Muitas das vezes a morte, ela bate na nossa porta,
ela quer arrombar a nossa porta, ela quer entrar para fazer estrago. O Senhor fala, morte nessa casa não, morte nessa vida não. E que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração. Estamos esperando a volta dele. Estamos aguardando as promessas, algumas já aconteceu, outras acontecerão, mas o mais importante é estarmos aguardando a volta desse Senhor. Porque nós somos igreja e nós queremos morar com o nosso Senhor. Independente de tudo que Ele possa nos dar e fazer nesse plano terreno, nós queremos morar com o nosso Senhor. Que nessa noite, faça como Jário fez. Você já veio, já fez a sua petição, cola nele. Ah, vou colar num amigo que vai me favorecer, que vai me indicar. Não, seja amigo de Cristo. Melhor amigo é Cristo. O amigo Cristo, ele te indica também. O amigo Cristo também, ele sopra o teu nome. O amigo Cristo, ele faz alinhamentos. O amigo Cristo faz você conhecer pessoas que você jamais imaginou conhecer. Conviver, estar em lugar que você jamais imaginou estar ou colocar os teus pés. O amigo Cristo faz tudo isso. É Ele que vai fazer todo o alinhamento para que nós possamos chegar aonde Ele quer. Seja amigo de Cristo, que Ele vai fazer tudo aquilo que nós necessitamos para que possa cumprir o propósito daquilo que Ele nos prometeu. Porque quando Jário entendeu que a solução dele estava em Jesus, ele não perdeu tempo. Ele foi até Jesus. E ele se humilhou no meio da multidão. Não fique preocupado o que pensam, o que acham, não. Ah, tá ali o marido e o filho, tá na mão de Deus, irmão. O filho está na mão de Deus, o marido está na mão de Deus, está assim quando Deus quer. Quando Deus não quiser mais, Deus vai parar e vai trabalhar e vai libertar e vai fazer a obra por completo. Estão vivos. Glória a Deus que estão vivos. Ainda tem um Deus no controle de nossas vidas. Vamos nos colocar de pé. Somente creia. Somente creia. Ele disse para Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Que nessa noite todo medo, toda insegurança, toda seta, todo sugestionamento do inferno, toda palavra contrária, toda palavra de morte, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Toda sentença do inferno, o Senhor está mandando somente crermos. Crermos num Deus que opera milagre. Crermos num Deus que tem se manifestado nesse lugar. Crermos num Deus que nós já colocamos essa petição nas mãos do Todo-Poderoso. Saia daqui em paz. Saia daqui leve. Saia daqui convicto. Saia daqui tendo certeza que essa petição você já colocou nas mãos daquele que pode, daquele que faz, daquele que age. Ele está agindo a nosso favor. Ele está trabalhando a nosso favor. Ainda que sejamos infiéis, Ele tem permanecido fiéis. Ainda que muitos acham que não somos merecedores. Isso aí não cabe a nenhum homem achar que somos ou não somos. Se Deus acha que você é, que a sua casa é, Ele vai continuar cuidando. Ele vai continuar nos guardando. Ele vai continuar nos abençoando. Não temos que toda preocupação, que toda angústia, toda essa angústia que bate em retirada. Se alegre na presença desse Senhor. Jairo esperou e viveu o milagre dele. A filha dele foi curada. A filha dele foi liberta. Todos viram, todos ouviram. O milagre aconteceu.
aquele povo ela estava morta, mas para Jesus ela tinha adormecido. Podem achar que os teus sonhos já estão mortos, mas eu acredito que eles estão adormecidos, porque ainda tem um Deus que quando chegar o momento e a hora certa, Ele vai liberar a palavra que precisa ser liberada para que esse sonho possa ser realizado, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Que nessa noite você saia daqui não temendo, mas crendo num Deus que opera milagre, num Deus que faz, num Deus que pode. E o desejo do coração dele, porque quando Jairo chega, que pede socorro, ele prontamente se prontifica em ajudar a Jairo. Mas ele precisou parar para atender uma mulher também, que necessitava muito mais do que Jairo. Muitas das vezes você acha que o teu problema é maior, é pior, que dói mais em você. Mas tem pessoas vivendo situações piores, irmãos. Nós não podemos ser ingratos com esse Senhor, nós temos que ser gratos a Ele, porque tem pessoas vivendo situações piores, que nem se compara com a adversidade que possamos estar passando. Porque graças a Deus, nós temos a adversidade, mas nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nos encorajando, dizendo, vai dar certo, filha, vai dar certo, filhos. Vocês estão indo pelo caminho certo. Não parem, não. Não se distraiam, não. Continue crendo. Continue confiando. Vai dar certo. Vai dar certo porque eu estou à frente. Vai dar certo porque eu quero que dê certo. Porque eu quero alegrar, eu quero abençoar. Eu quero mostrar que eu sou Deus de vossas vidas. Aleluia. Ministério.